Naftali Bennett, ex-primeiro-ministro de Israel, afirma que o país deve aproveitar o atual momento, único nos últimos 50 anos, não apenas para atacar as instalações nucleares do Irã, mas também para pôr fim ao regime dos ayatolás que governa o Irã com base na teocracia radical islâmica xiita desde 1979. E aí, Israel teria capacidade também de derrubar o governo, o regime iraniano? Se você quiser ficar por dentro deste e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, esse moço aí da imagem é o Naftali Bennett, ex-primeiro-ministro de Israel. Ele governou por um período de aproximadamente um ano, entre 2020 e 2021. É também chamado por lá de o breve, porque ficou pouco tempo no poder. E aí essa semana, diante aí de toda a escalada de tensão lá no Oriente Médio, envolvendo aí agora de maneira direta também o Irã, principalmente depois dos lançamentos dos mísseis na última terça-feira, ele fez esse pronunciamento aqui, ó, escreveu na verdade em uma rede social, dá uma olhada. Devemos agir agora para destruir o programa nuclear do Irã. Naftali Bennett, ex-primeiro-ministro, pede a destruição das instalações nucleares do Irã. Não apenas isso, hein? Não apenas isso. Vamos mais, ó. Israel tem agora sua maior oportunidade em 50 anos de mudar a face do Oriente Médio, escreveu ele em um post em inglês no X. Devemos agir agora para destruir o programa nuclear do Irã, suas instalações centrais de energia e também a parte final importantíssima, hein? E também derrubar fatalmente este regime terrorista. Então, com esse discurso, ele acaba dando eco também a uma ala mais radical da política israelense que defende a ideia de que Israel tem que aproveitar o atual momento em que o Irã promoveu esse importante ataque na terça-feira com cerca de 200 mísseis hipersônicos contra território israelense para fazer um pesado contra-ataque que não apenas arrebente com a estrutura ou infraestrutura nuclear dos iranianos, pondo fim, por exemplo, ao programa do Irã de desenvolvimento de armas nucleares, mas também um ataque que seja capaz o bastante de abalar profundamente o regime dos ayatolás. Ele complementa, ó, temos a justificativa, temos as ferramentas. Agora que o Hezbollah e o Hamas estão paralisados, o Irã está exposto. Então, argumentando aí que o atual momento da guerra, de certa forma, fragiliza o Irã. Há momentos em que a história bate à nossa porta e precisamos abri-la. Esta oportunidade não deve ser desperdiçada, concluiu aí o ex-primeiro-ministro. Quando ele fala aqui, ó, que agora que o Hezbollah e o Hamas estão paralisados, ele faz referência justamente ao fato de que o Irã, de maneira direta, ele não tem, ou pelo menos não tinha, né, depois aí deste ano de 2024, não tinha histórico de ataques diretos contra Israel. Ele o fazia, esses ataques, por meio dos chamados procuradores, que eram principalmente esses dois grupos aqui, ó, o Hezbollah e o Hamas. O Hezbollah no sul do Líbano e o Hamas na faixa de Gaza. Grupos financiados, patrocinados pelo Irã. Porém, diante do atual cenário, em que o Hamas e o Hezbollah estão muito fragilizados, o Israel, portanto, deveria se aproveitar da situação momentânea justamente para atacar aí de maneira definitiva o Irã. Lembrando que o Irã denomina, né, esse grupo aqui, ó, composto pelo Hezbollah, Hamas, os Houthis no Iêmen, várias milícias xiitas radicais aqui no Iraque e também o atual governo sírio como aliados nessa luta aí contra a influência ocidental. O Irã denomina esse grupo aqui por o eixo da resistência, ou seja, o eixo da resistência a essa influência ocidental, a essa influência americana, da qual Israel é tido pelos iranianos como o principal representante aqui no Oriente Médio. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na segunda-feira, um dia antes dos ataques feitos pelo Irã, ele havia gravado um vídeo direcionado à população iraniana em que ele já fazia ali ameaças de maneira direta ao regime iraniano. Olha só, momento de Irã livre está mais perto do que pensam, diz Netanyahu. Premier tem no regime iraniano seu maior inimigo e contexto da declaração aumenta suspeitas sobre planos de um ataque direto.
Então, antes mesmo do ataque que o Irã fez na terça-feira com os vários mísseis hipersônicos, já havia ali indícios de que Israel estaria preparando um ataque direto contra o Irã. Agora, esses indícios são ainda mais fortes, né? Aqui para complementar, o premier fez previsões de que após a eventual queda do regime dos ayatolás, algo que Netanyahu disse que virá mais cedo do que as pessoas pensam, ou seja, a queda dos ayatolás virá mais cedo do que as pessoas pensam. O país, no caso o Irã, viverá uma fase de prosperidade e liberdade ao lado de Israel. A ideia é que esse vídeo que ele gravou, voltado para a própria população iraniana, tem como intuito, de certa forma, fazer com que os iranianos se voltem contra o próprio regime lá instalado, que lá os governa desde a Revolução Xiita Iraniana de 1979. A questão é saber se esse vídeo chegará até os iranianos. Afinal de contas, o regime do Irã ele estabelece uma forte censura sobre as mídias, sobre a TV. Então não acho provável que os iranianos tenham assistido a este vídeo. Em relação aos ataques feitos na terça-feira pelo Irã, que foram os maiores ataques na história, maiores inclusive que os que foram feitos em abril. Lá em abril, em resposta à morte daquele general na embaixada do Irã na Síria, os iranianos, em abril, lançaram não apenas mísseis, foguetes, mas também drones. E no conjunto, ainda que fossem numericamente o número superior, no conjunto eram armas que tinham poder de destruição menor. Irã avisou que ia fazer aquele lançamento, eles tinham uma velocidade de deslocamento muito menor, então foi menos difícil naquela ocasião para Israel se defender se comparado ao ataque da última terça-feira, que foi um ataque com poder de destruição muito maior, mísseis com poder de fogo amplamente superior àqueles lá de abril e inclusive superior aos drones que também haviam sido lançados na outra oportunidade. Mas depois do ataque feito na terça-feira, dia 1º, o Irã disse que considerava a retaliação pelas mortes dos líderes do Hamas e do Hezbollah encerrada. Ou seja, o Irã fez o ataque e falou, pronto, acabou. Nós não vamos dar outra resposta em relação à morte dos líderes do Hamas e do Hezbollah. Porém, tem aqui uma ressalva, né? Dá uma olhada, ó. Não responderemos, aqui o Irã falando, né? Salvo, claro, caso o Estado judeu, caso Israel, promova a ação de resposta que prometeu executar. Ou seja, se Israel fizer uma contrarresposta ao lançamento dos mísseis, aí o Irã promete realizar um novo tipo de ataque. Ou seja, as ameaças continuam, né? De um lado está Israel prometendo uma retaliação surpreendente ao ataque do Irã, e do outro lado o Irã ameaçando dar uma resposta esmagadora a Israel caso o país revide contra-ataque de mísseis. Então, gente, no estágio atual, hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro. No estágio atual, a escalada da guerra ou não depende da resposta que Israel dará. Seus governantes têm prometido aí que virá uma resposta. Qual o tamanho dessa resposta? Será que a resposta virá com uma dimensão tão grande a ponto de colocar em xeque o próprio governo iraniano? Precisaremos aguardar aí para saber o desenrolar dessa história. Ontem, na quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu, foi convocado aí de maneira urgente, justamente para tratar sobre essa escalada da guerra no Oriente Médio e o risco de ampliação ainda maior da mesma, né? Porém, o Conselho de Segurança da ONU, como todos sabem, há muito tempo, se é que teve um dia, né? Mas há muito tempo, ele quase não dispõe de poder algum de interferir de maneira definitiva nesses conflitos, nessas guerras. Afinal de contas, a forma como o Conselho de Segurança da ONU foi organizado, isso lá na década de 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial, acaba colocando na mesma mesa países que têm interesses antagônicos. Em relação ao atual conflito mesmo, você tem de um lado Estados Unidos, França e Reino Unido, ao lado de Israel, do lado contrário você tem China e Rússia, então dificilmente vai haver um consenso nisso aí. E aí, mais uma vez, os representantes tanto de Israel como também do Irã fizeram aí discursos ameaçadores. Dá só uma olhada. O Danny Danon, embaixador israelense nas Nações Unidas, reiterou as ameaças. Olha só, Israel vai se defender, nós vamos agir e posso assegurar a vocês que as consequências que o Irã enfrentará por suas ações serão muito maiores do que ele jamais imaginaria. Então ele aí deixa no ar mais uma vez a possibilidade
muito real, diga-se de passagem, de que Israel vai promover uma resposta ao ataque feito pelo Irã na terça-feira. O representante iraniano não deixou por menos. Olha só, o Irã está totalmente preparado para, se necessário, tomar medidas defensivas adicionais de modo a proteger seus interesses legítimos e defender sua integridade territorial e soberania contra quaisquer agressões militares e uso de forças ilegais, declarou o representante iraniano Amir Sayed Iravani. Então, gente, como vocês percebem, a situação no Oriente Médio é realmente crítica, as chances de ampliação do conflito são cada vez maiores e, infelizmente, a gente não consegue enxergar aí uma luz no fim do túnel de algum agente, de algum país que seja capaz de intervir nessa disputa e promover algum tipo de acordo. Nem mesmo os Estados Unidos, né, que poderiam aí ser a voz mais forte para talvez conter ali Israel, tem tido aí sua voz ouvida. O próprio presidente Biden, em final de mandato, que não é mais candidato à reeleição, por vezes ele pediu já que o Benjamin Netanyahu haja de maneira mais comedida, só que parece que os pedidos que o Biden faz entra por um ouvido e sai pelo outro, o que demonstra aquilo que os americanos mesmos chamam de pato manco, que é quando um presidente entra na reta final do mandato sem a possibilidade de continuar presidente no ano seguinte, que é o caso do Joe Biden. Então, resta-nos esperar para ver qual será a resposta que Israel dará ao Irã. Eu acho que nem é mais o caso de pensarmos se vai haver uma resposta. É mesmo quando e como virá essa resposta. Até para termos uma noção mais clara se ela será essa resposta forte o bastante para que, de alguma forma, seja capaz de abalar o regime governamental iraniano. Aí em primeiro plano aparece o Ayatollah Khomeini, que é o atual líder supremo, e lá no fundo, no retrato, o Ayatollah Khomeini, que é o grande líder da Revolução Islâmica Xiita de 1979, que virou a chave no Irã. Todos se lembram que até 79 o Irã era um grande aliado do Ocidente, inclusive tinha ótimas relações com os Estados Unidos, com Israel, mas depois de realizada a Revolução Xiita, o Irã passou a ser a maior pedra no sapato dos interesses dos Estados Unidos e dos seus aliados lá no Oriente Médio. Beleza, meu povo? O que vocês pensam sobre isso? Acha que de alguma maneira Israel teria capacidade de promover um ataque tão forte o bastante no Irã para abalar as estruturas do regime dos ayatolás? Deixa para mim o que você pensa aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço, até lá, valeu!